Pessoal, vamos lá? Eu estava falando no último vídeo sobre o efeito integrativo, né? Então nós vimos que a decisão que julga os embargos, ela forma um todo com a decisão embargada, né? Forma um todo com a decisão embargada, tá bom? E desse todo é que vai haver então a interposição do recurso subsequente, tá? Em face desse efeito integrativo, né, o legislador estabeleceu uma possibilidade de complementaridade do recurso já interposto. Isso é uma exceção à regra da preclusão aqui. Tá? Veja, nós vimos que quando a parte recorre, ela não pode recorrer de novo. Houve uma preclusão consumativa. Uma vez praticado o ato, não pode praticar o ato novamente. Mas pode acontecer uma situação curiosa. Imagine a hipótese em que, publicada uma sentença, a parte que sucumbiu, ela apela. Imagine que no segundo dia ela apela. No quinto dia do prazo, vem a outra parte e embarga de declaração, dizendo que a decisão ela é omissa. Então vamos imaginar que a decisão ela não se pronunciou no tocante aos índices de correção monetária daquela condenação. O juiz simplesmente condenou, mas não falou sobre índices de correção. A parte vem e falou, excelência, espera lá, está omissa a decisão. Faltou estabelecer os índices de correção. E veja que a parte que foi condenada já apelou. Aí vem o juiz, no julgamento dos embargos, depois de estabelecer o contraditório, e dá provimento aos embargos. Falou, opa, pera lá, realmente, minha decisão estava omissa. Eu vou aplicar aqui o IPCA. Vamos imaginar. Veja, essa decisão que mandou aplicar o IPCA, ela vai se integrar àquela primeira sentença que estabeleceu a condenação em forma um todo. A parte que sucumbiu, ela apelou no segundo dia do prazo. E quando ela apelou, não havia nada dizendo que o valor da condenação ia ser corrigido pelo IPCA. Nessa situação, a parte apelante ela vai poder complementar as suas razões recursais para atacar essa correção monetária, esse índice de correção utilizado. Por exemplo, ela pode falar que o juiz se equivocou ao utilizar o IPCA, que o correto seria a aplicação do INPC. Tá? Veja que a possibilidade de complementação das razões recursais, isso que é importante você perceber, ela só se dá nos limites daquilo que os embargos foram acolhidos. Então, somente nisso. O apelante vai poder atacar novamente a questão da condenação? Isso não, isso não. Isso ele já o fez. O que ele vai poder complementar? Então, somente aquilo que foi provida nos embargos, ou seja, somente o índice de correção monetária. É por esse motivo, então, que nós temos aí a redação do parágrafo 4º do artigo 1024, que diz que, caso o ocorrimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária, contra aquela primeira decisão, esse cara tem o direito de complementar ou alterar as suas razões, vírgula, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias contados da intimação da decisão dos embargos. Tá? Então, atenção, atenção, a complementação é restrita àquilo que foi objeto de alteração. Se nada foi alterado, nada há o que ser complementado. Tá? Ou seja, essa regra não permite complementação de razões já interpostas. Não permite. Daquilo que já foi, já era. Preclusão consumativa. Tá? Só naquilo que houve modificação. Tá bom? Outra regra interessante é o parágrafo 5º do 1024. Esse dispositivo vem dizer o seguinte, ó, a parte embargou de declaração e a outra parte tinha apelado. E no julgamento dos embargos nada se altera. Nada se altera. Eu que apelei, tem que vir e falar, não, tudo bem, nada foi alterado, eu estou ratificando o meu recurso, eu ainda tenho interesse. É óbvio que você tem interesse.
Não faz sentido nenhum exigir essa ratificação, né? Nunca fez. O problema é que os tribunais exigiam ratificação. Havia uma súmula do STJ, que era a súmula 418, tá? Essa súmula ela foi cancelada, até porque ela se tornou contra a lei, tá? E hoje não há que se falar em cancelamento, em necessidade de ratificação. A súmula foi cancelada e no seu lugar foi editada a súmula 579, que diz o seguinte, abre aspas, não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos quando inalterado o julgamento anterior. Então a parte entrou com RESP, a outra parte embargou de declaração. Julgou os embargos de declaração, nada foi alterado, tem que ratificar o RESP? Resposta, não, não tem. Tá? Esse é o teor da súmula 579, que é basicamente uma reprodução do parágrafo 5º do 1024. Tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos avançar. Outro ponto aí é a questão da fungibilidade entre os embargos de declaração e o agravo interno. Eu já falei disso na aula do agravo interno. Tá? Isso vem positivado aí no parágrafo 3º do 1024. É uma regra de fungibilidade. Então, se a parte embarga de declaração e o relator verifica que, na verdade, o que ela está querendo é levar a questão para o colegiado, né? Ele vai receber aqueles embargos, aqueles embargos de declaração como se fosse um agravo interno, vai intimar o recorrente para adequar o recurso ao agravo interno, tá? Para atacar especificadamente a decisão agravada, né? E depois vai processar então como agravo interno, tá? Então, uma regra de fungibilidade legal aí, tá? O julgador, então, vai conhecer dos embargos de declaração como se fosse agravo interno, quando ele entender que esse é o recurso cabível, e antes disso, ele determina, então, que o recorrente adeque às exigências do 1021, parágrafo 1º, e depois toca o barco como agravo interno. Tá bom? Beleza? Show de bola, né? Um ponto importante, atenção, os tribunais superiores, Supremo e STJ têm considerado erro grosseiro e, consequentemente, não têm admitido a fungibilidade no caso de embargo de declaração contra a decisão de inadmissão de RE e RESP, quando o correto seria a utilização do agravo. Cuidado, hein? Inadmitiu RE e RESP. O Supremo, eu até já falei isso, apesar de haver uma certa polêmica, mas os tribunais superiores não têm admitido o uso dos embargos de declaração. E aí, consequentemente, vem considerar isso aí um erro grosseiro, tá? Um erro grosseiro. Logo, sem fungibilidade, tá bom? Beleza, legal. Vamos continuar. Agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos embargos de declaração protelatórios. Tá? Isso está previsto no artigo 1026. Né? O artigo 1026 ele vem dizer o seguinte: se os embargos de declaração, parágrafo 2º, forem manifestamente protelatórios, veja que ele qualifica aí, né? Qualifica. O julgador, em decisão fundamentada, então ele tem que expor por que considerou manifestamente protelatório, ele vai condenar o embargado a uma multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Veja, até 2%, não pode exceder. Quando ele considerar manifestamente protelatório, ele tem que expor as razões. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um caso em que era uma questão que envolvia negativação, e na fundamentação da decisão eu falei sobre a súmula 381, se eu não me engano, é a súmula que trata da negativação. E aí vem uns embargos de declaração falando que eu não falei da súmula, quando estava expresso na fundamentação, a respeito da súmula e, no caso, a sua não aplicação. O que eu fiz? Pera lá, você está falando de uma omissão que está expresso na sentença. Considerei, então, manifestamente protelatório, consequentemente sancionado com multa de até 2% do valor atualizado da causa. Dessa decisão, a parte pode entrar com outro embargo de declaração, embargo de declaração dos embargos de declaração? Em tese, isso é cabível, até porque os embargos é cabível contra toda e qualquer decisão. Em caso de reiteração, então eu tenho um embargo de declaração que foi considerado manifestamente protelatório, vem outro, e esse segundo também é considerado manifestamente protelatório. Aquela multa de 2, ela pode ser elevada para até 10. Para até 10.
era 2, até 2, agora ela pode, no caso de reiteração, passar para 10. Tá? Além de passar para 10, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa. E aí, pessoal, se eu tive 2 protelatórios, não se admite um terceiro. Tá? Não se admite um terceiro. Eu tive um manifestamente protelatório, entrou com o segundo, esse segundo também foi considerado manifestamente protelatório, não cabe um terceiro. Tá? A gente consegue extrair isso dos parágrafos 3º e 4º do 1026, que diz, parágrafo 3º, na reiteração, olha lá, dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa, que era até 2, será elevada até 10. E aí a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio. Aí tem a parte final excepciona, a exceção da fazenda pública, que só paga ao final, e o beneficiário da gratuidade, que também só vai pagar ao final. Aí vem o parágrafo 4º e diz, não serão admitidos novos embargos se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. Tá? Protelatórios. Então, terceiro não dá. Agora imagine, entrou com um protelatório, foi multado, entrou com um segundo. Esse segundo não foi considerado manifestamente protelatório. Pode entrar com um terceiro? Pode. Pode. Veja que não serão admitidos novos se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. Nesse meu último exemplo, eu tive um protelatório, o segundo não foi protelatório. Não foi protelatório. Então, em tese, cabia um terceiro. Tá? Eu cito uma questão aí para vocês se seria possível uma multa acima de 2%. Data vênia não me parece possível isso. Se a gente está falando de multa, é uma sanção, essa sanção ela tem um limite, mínimo e máximo. O máximo é até 2. Não pode passar de 2. No caso de reiteração, até 10. Pô, professor, isso parece óbvio. É. Só que para o STJ não é óbvio. E o STJ teve um julgamento de um agravo interno, num agravo de recurso especial, que é o 1286706, até estou cobrando isso na apostila de vocês. O Supremo simplesmente entendeu que a multa de 2% ia ser irrisória, porque o valor da causa era R$2.000, o que daria uma multa de R$20. Aí o STJ falou, ó, pera lá, isso não multa ninguém, e fixou uma multa, no valor de R$2.000. O valor da causa era 1.000, perdão. Data vênia, né? Me parece impossível e ilegal essa decisão do STJ. Né? Se existe um teto, esse teto tem que ser respeitado. Ah, mas a multa ia ser, né, numa quantia ínfima. Paciência. Se o valor da causa estivesse errado, tinha que ter corrigido lá atrás. Não é porque o valor da causa ficou ínfimo que agora você vai fixar uma multa lá em cima. Não há esse espaço. Ainda mais falando de multa, que tem uma natureza sancionatória. Né? Tá bom, pessoal? No próximo vídeo aí nós vamos falar um pouquinho sobre o embargo de declaração e pré-questionamento, a questão da ampliação do quórum de julgamento. Teve um julgamento novo do STJ, apesar de no vídeo seguinte não faço menção a ele, até porque eu estou aproveitando um vídeo anterior que eu já tinha gravado, mas depois vocês dão uma olhada no RESP 1833497, é recentíssimo, né? No qual o STJ veio admitir aí a ampliação do quórum quando no julgamento dos embargos de declaração tiver um voto vencido que era capaz de alterar o julgamento. E também vou falar no vídeo seguinte sobre os honorários recursais, se é possível a majoração, tá? Eu particularmente entendo que não, mas há uma decisão do Supremo que admitiu a majoração. Tá bom, gente? Então é isso. No próximo vídeo é o vídeo final. Estou aproveitando o vídeo que eu gravei no semestre passado, nesse tocante. E é isso aí, gente. Bons estudos, boa semana para vocês. Tamo junto aí. Aproveitar o próximo feriadão para que vocês possam estudar e com esses vídeos vocês possam responder o nosso questionário. Beleza, gente? Hoje não tivemos aula por causa da chuva, mas foi passado toda a matéria aí. Um abração. Tchau, tchau.